Bom, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez foi me dada a oportunidade de falar com os irmãos e para tal nós vamos estar utilizando o texto localizado em Salmos, número 113, verso 4 a 6. Diz o seguinte: Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Meus irmãos, nós muito falamos sobre Deus, muito estudamos a respeito de Deus. E nós sabemos que Deus, ele tem atributos, ele tem características, né? E dentro dessas características tem algumas que são repassadas à sua criação e outras que são exclusivamente de Deus, que são incomunicáveis, e as que são comunicáveis com seres humanos. E neste texto eu quero frisar com os irmãos alguns atributos de Deus incomunicáveis. Então, para isso, nós vamos analisar a primeira parte que nós lemos: acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Tal texto nos remete à transcendência única que nosso Deus tem. Isso nos mostra que Deus está além de toda a sua criação, ele sendo infinitamente superior a tudo que nós possamos perceber, compreender e mesmo até imaginar. Isso nos mostra que ele não é simplesmente maior do que o homem, mas ele é total e fundamentalmente superior a toda a sua criação, inclusive ao homem. Nós lemos em Isaías 55, 8 e 9, nós lemos: pois os seus pensamentos não são os pensamentos, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os seus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Está lá no livro do profeta Isaías 55. E essa transcendência de Deus, ela tem uma importância, né? E ela tem alguns atributos, algumas consequências importantes para nós. Em primeiro lugar, essa transcendência ela serve para combater o orgulho humano. É uma das características da transcendência de Deus. Isso mostra ao homem que ele não é a medida mais alta do universo, igual alguns pensam, né? E nem sequer é de maior valor, né? E isso, quando o homem percebe isso, acarreta numa segunda característica da transcendência de Deus, que ela serve também para nos gerar uma reverência por Deus, né? Essa reverência que essa grandiosidade de Deus gera em nós, ela deve ser expressa. E ela deve ser expressa principalmente em obediência e adoração a Deus, né? E em terceiro lugar, essa transcendência de Deus, ela serve para nos mostrar a necessidade que nós, quanto homens, temos da revelação de Deus. Nós não poderíamos aprender de Deus a menos que Ele se revelasse a nós através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, através dos livros divinamente inspirados e, consequentemente, da pregação verídica, verdadeira, autêntica da Palavra de Deus. E em segundo, um segundo atributo, nós vamos só pincelar por causa do tempo, um segundo atributo incomunicável de Deus, que é expresso no texto, é a singularidade de Deus. Se nós observarmos, por exemplo, a segunda parte que nós lemos: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, nós vamos ver a singularidade de Deus. Esse substantivo feminino, a singularidade, ela qualifica algo único, algo distinto de todo o resto, de todos os demais, uma coisa que não tem correspondência com nenhuma outra, né? Ou seja, uma característica específica, peculiar, particular, de Deus. Nós lemos, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15, o texto que diz: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o fôlego, toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria para o pó.
Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrar-os das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus, ferezeus, dos heveus e jebuseus. Observe que Deus ele não só é infinitamente superior ao homem, como ele tem essa singularidade. Ele mesmo sendo superior, ele é um Deus que participa da história da humanidade. Ele está junto dos seus filhos a cada passo na história da humanidade. Ele está regendo toda a criação. Isso é algo único, é algo peculiar, é algo singular de Deus. Até porque se qualifica perfeitamente na onipresença, onisciência e onipotência, né, de Deus. 3 atributos que são bem conhecidos de todos, todo mundo fala sobre. E em terceiro e último, a eminência de Deus, que é expressa no texto. Se nós lermos, por exemplo, a terceira parte do texto que diz: o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Esse texto em especial, ele nos remete à imanência de Deus. O que seria a imanência de Deus, irmão Mansueto? A imanência de Deus, ela é a presença de Deus na criação, regendo, atuando na criação. A vida e a renovação desta vida depende inteiramente do envolvimento de Deus com o mundo, né? Deus ele se relaciona com o mundo criado, especialmente com o homem e com a sua história de forma ativa. Em outras palavras, Deus participa da história de toda a sua criação de forma ativa, né? E aqui nós poderíamos fazer uma analogia que provavelmente você já ouviu do relojoeiro, né? O relojoeiro ele vai lá, fabrica o relógio, dá cola e deixa rodar, né? Ele revende aquele relógio ali e o relógio vai rodando até que se acaba a bateria. Acabou a bateria, troca a bateria e o bicho continua funcionando, né? Mas Deus ele não faz assim. Ele não só fabricou o relógio, né, da sua criação e deu corda, mas ele está constantemente fazendo a manutenção daquilo dali, né? Ele está participando daquilo dali. Então ele não deu só corda e deixou a mercê. Não, ele rege, ele está ali no meio da sua criação. Ele conhece desde, como Joe Piper diz, Deus conhece desde a menor molécula subatômica, né, que é a menor molécula conhecida pelo homem, como o maior do corpo estelar, né? Deus conhece e rege cada acontecimento em torno de tudo isso, né? E isso mostra a imanência, a participação de Deus na sua criação. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de toda a criação, e todas as coisas subsistem por ele, né? Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós lemos: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Deus, ele é infinitamente gracioso e nos possibilita experimentarmos um pouco desta sua graça agora, né, em vida neste mundo, uma fraçãozinha, e com certeza isso nos gera uma alegria, um gozo ímpar. Meus irmãos, nós falamos 3 dos atributos incomunicáveis de Deus. Ainda restam a seidade, eternidade, imutabilidade, onipresença, unidade, a onisciência e onipotência. E isso nós vamos falar em um outro momento, em uma outra oportunidade. Esses compõem todos os atributos incomunicáveis de Deus. Tem outros que são comunicáveis e, quem sabe, numa outra oportunidade nós falamos sobre todos, tá? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos,
E pela nossa sociedade como geral, nós estamos vivendo uma situação ímpar, uma situação extremamente complicada. Nós temos visto que agravantes, mutações em cima do dito Covid, né? E cabe a nós, como corpo de Cristo, como eleitos do Senhor, como igreja santa e remida, orar e interceder, não só por nós, como por toda a humanidade. É um dever, um amor ao próximo, é o cumprimento do amar ao próximo, né? Então oremos, amém? E os irmãos fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.